Entrevista na Mirante News. Nós estamos recebendo aqui no estúdio Mestre Denis Cabral, aqui da Mirante News, a Cássia Mello. Ela que é idealizadora do projeto Arena Alegria. É um projeto bem bacana, bem legal, voltado ao público infantil, com resgate de brincadeiras antigas, né? Aquela diversão pra garotada. E esse ano o projeto já está em andamento com uma programação bem especial. E para falar sobre tudo isso e muito mais, a gente vai falar aqui agora com a Cássia Mello. Cássia, seja bem-vinda à Rádio Mirante News. É um prazer recebê-la. Obrigada mais uma vez. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente. A última vez que eu estive aqui foi para falar a respeito do Natal da Integração, que também é um projeto que eu coordeno, que eu faço, que é música nos terminais de ônibus, né? Então, meu trabalho tem essa característica, né? Eu gosto de fazer coisas para o público, para o povo, e quanto mais social e quanto mais alegre, melhor, né? Que é uma forma da gente contemplar um momento de lazer, de tranquilidade, né? Hoje em dia a gente tem aí uma vida muito voltada para a tecnologia, para as redes sociais. Uma rotina maçante, né? Às vezes não tem tempo assim para uma atividade diferente. Exatamente. O Arena Alegria, a proposta dele nasceu exatamente dessa ideia, primeiro, de ocupação dos espaços públicos, né, em São Luís, enfim, no Maranhão todo, acho que no mundo, né, a gente precisa ocupar melhor os espaços públicos com atividades direcionadas, porque isso estimula, isso traz uma nova perspectiva de utilização, que não somente esperar um evento, né? Então, nossa proposta, ela leva as brincadeiras com os monitores, né? A gente teve a primeira edição agora sábado na Praça das Mangueiras, lá no Gapara, na Cidade Nova, e foi muito incrível. As crianças chegaram às 16 horas, os monitores chamavam para brincar, e assim, é gincana, corre, amarelinha, elástico. Aí tiveram muitas mães recordando aí a brincadeira do elástico. E essa primeira edição, que foi agora na Praça das Mangueiras, a gente teve o palhaço Gilson, né, fazendo mímica, fazendo a interação das crianças enquanto elas chegavam. A gente teve a Camila Reis fazendo contação de história com música e com cultura maranhense, a temática. A gente teve o mágico Victor, que antes da banda Vagalume entrar, ficou lá meia hora, 40 minutos, né? E teve ali depoimentos muito legais, que tiveram pais e crianças que era a primeira vez que viam o mágico pessoalmente, né? Só. Isso é muito legal, você acaba criando uma memória afetiva e de alegria muito especial para esse público, né? A gente, assim, que eu digo uma geração um pouco mais antiga, talvez até tenha tido um pouco mais de contato, né, com mágicos, com palhaços, mas hoje em dia, por conta, assim, das mudanças, né, talvez isso tenha diminuído um pouco. E aí, às vezes, os pais relembram uma certa época da infância, e tem alguns, né, que tem esse contato pela primeira vez. Agora, Exato. Cássia, esse projeto, Arena Alegria, ele já não está na primeira edição, né? Não. Queria que você explicasse pra gente quando ele surgiu. Então, esse projeto, ele surgiu de uma necessidade constante que eu tenho de fazer e realizar projetos incentivados. A minha empresa é a 8 Projetos Criativos. Eu já trabalho há muitos anos com a Caravana Pão com Ovo. A gente está aí há 8 anos. E isso sempre me trouxe uma realidade de que a gente pode trabalhar com as leis de incentivo, tanto as estaduais quanto a federal,
para o âmbito de levar gratuitamente cultura, diversão, esporte para a população, que, né, o imposto vem justamente, né, é uma forma de devolver a população. Isso para a população. Então, a primeira edição foi em 2018, através do patrocínio da Equatorial, pela lei estadual de incentivo à cultura. Em 2019, a gente fez um grande evento na Maria Aragão, no dia 12 de outubro, também via lei estadual de incentivo à cultura e o patrocínio também da Equatorial. E de lá para cá a gente teve algumas mudanças, né? E eu não consegui renovar o certificado pela lei estadual, mas consegui pela Rouanet. Então, eu tive a felicidade o ano passado de ter sido contemplada com o Instituto Vale, que acredita aí no trabalho da gente. E, assim, eu espero que daqui para frente a gente consiga tanto o certificado estadual quanto o federal, que é para fazer mais praças, né? Então, minha intenção é transformar o Arena Alegria num projeto que circule, pelo menos, eu falo, fora do período da chuva, né? Que depois de julho, passaram as festas juninas, começou o mês de agosto. Então, minha pretensão é trabalhar agosto, setembro, outubro e novembro, circulando em bairros de São Luís, da Grande Ilha, porque tem uma coisa, Wallace, espaço a gente tem muito. Criança carente de atividades, demais. Possibilidades de patrocínio via lei de incentivo, muitas, né? Ainda mais no meu caso, que não desisto fácil, eu vou mesmo até conseguir. Vou. Então, e deixo aí um apelo para os empresários, para os políticos que tenham interesse de associar o seu nome, associar a sua marca ao nosso projeto. A gente recebe com muita alegria e com muita disposição, porque às vezes tem um vereador, um deputado federal, estadual, que olha um projeto desse e diz, cara, eu quero levar isso para o meu bairro, eu quero levar isso para a minha comunidade. A gente não fecha nenhum tipo de porta para nenhum tipo de recurso, seja particular, seja público, para que o projeto tenha mais vida e mais longa execução, né? Então, para mim, esse é assim como o Natal da Integração, são 2 projetos particulares meus, que eu tenho muito prazer em realizar, porque eu vejo o resultado emocional e psicológico e na vida. Enfim. É uma loucura. Eu vejo, olha, se eu vejo no rosto das crianças e dos pais, dizendo assim, nossa, a gente podia ter isso mais vezes. E eu digo para eles, como foi esse último sábado, gente, nós passamos aqui para deixar um exemplo, mas essa praça é de vocês. Então, traga o elástico, traga a corda, deixa o celular em casa por 2 horas, que seja, no sábado. Porque muitas vezes, olha, se eu tenho percebido as pessoas culparem muito. Porque esse menino não larga o celular. Mas quem é que dá o celular para o menino? A maioria das vezes os pais, né? Porque não quer brincar, porque não quer ensinar uma brincadeira para ele, né? Tal qual ele brincou na infância dele. E aí acha que é dos tempos de hoje. Porque hoje a menina só gosta de mexer em celular, mas não é assim. Não é. E eu posso comprovar para você que a gente começou às 16 horas e terminamos às 8 da noite. Olha, e o que eu menos vi foi menino no celular. Então, eu deixo esse apelo, falo com os pais de maneira muito direta, larga, porque o celular hoje não é uma questão infantil, é uma questão geral.
quando a gente dá o exemplo e quando a gente brinca com os nossos filhos de outras coisas e oferece para ele, é a partir da gente que esse exemplo vai ser dado. Sim, com certeza. Né? Então, antes de reclamar que o filho não sai das redes sociais, ou que está no celular, ou que está no computador, faça uma pergunta: o que eu estou oferecendo para o meu filho para que ele não fique 12 horas na tecnologia? Né? E aí invadir as praças, juntar com as vizinhas, vai de bicicleta, leva o elástico, leva uma caixa de som que seja, né, com uma música bacana, e vai para a praça. Essa ocupar é a ideia. Espaço, né? Exatamente. Como uma atividade lúdica, uma atividade de lazer. E, Cássia, tivemos nesse último fim de semana, né, a ação que aconteceu lá na Praça das Mangueiras, bairro Cidade Nova. E vai ter também esse fim de semana agora, né? No dia 23. Exato. Aí a gente está com uma programação, foi 16 na Praça das Mangueiras, 23 agora na Praça 1º de Maio, na Vila Embratel. Estamos aí em fase de organização já. E a gente encerra no dia 30, na Orla do Bonfim. Né, que é muito grande, é um espaço ótimo, que infelizmente a gente na visita viu que tem muita coisa, apesar de ser um local novo, tem muita coisa já se deteriorando. Tem que ter a manutenção, né? Tem que ter a manutenção. E quando a pessoa, e quando o povo, e quando a comunidade entende que aquele espaço é dela, e ela ocupa, e ela cuida, a manutenção, se ela cobra, ela é contínua. Sim. Né? Então ela pode mandar um ofício, obrigada. Ela pode mandar um ofício pedindo para arrumar a parte, né, de iluminação. Sim. Ela pode pedir o brinquedo. O que não pode é só colocar uma responsabilidade para o setor público, ou para as autoridades, ou para os órgãos, enfim, de manter algo. Não, a gente precisa dizer, não, esse espaço é nosso. É frequentar o espaço, exato, né? Ocupá-lo com alguma atividade. Eu vejo também que às vezes nesses locais precisam de atividades, até como grupos de zumba, né? Que poderiam dar uma vida a mais. Quer dizer, exato, quando você vai ocupando, você vai se sensibilizando para que o poder público possa atender, né? De repente alguns problemas e ajudar a mantê-lo. É isso. E o que é bacana é assim, a nossa proposta hoje, né, essa edição de 2025, até o momento, é uma proposta de ocupação do espaço no Itaquibacanga. A gente escolheu aquela região. Mas já deixo aí um apelo também. A ideia é, encerrando essa etapa com o patrocínio da Vale, né, da Lei de Incentivo, a nossa ideia é levar para outras praças. Sim. No modelo menor, possivelmente com uma redução de custo, mas não deixar que o projeto finde, né? Através Sim. desse patrocínio. Eu, se pudesse bancar, lógico que eu bancaria, pagaria, né, o cachê de todo mundo, dos artistas, da produção, enfim. Mas eu acredito, olha-se, que muita gente que está ouvindo pode entrar no projeto. O nosso Instagram, Projeto Arena Alegria. O nosso Instagram tá lá, vai conseguir olhar como é bonito. E é isso, eu acho que o meu papel aqui hoje é um apelo para a iniciativa privada, para os políticos, quem tiver verba de emenda parlamentar, sim, enfim, procura a gente, porque o nosso objetivo é realmente ir para os bairros com a proposta de brincar. Então a gente tem música, a gente tem teatro, a gente tem mágica, a gente tem gincana e tá pronto, né? Então, às vezes as pessoas dizem: eu vou criar um modelo. Não precisem criar nada. Já tem, né? Falem com a gente que a gente tem esse modelo, e a ideia é essa, é levar o Arena Alegria para o maior número de espaços da Grande São Luís,
Luís, de repente pensar nisso depois de um formato de caravana fora de São Luís, né? Até por essa experiência do Caravana Pão com Ovo. Sim. A gente vê a coisa mais linda, assim, Wallace, que eu vi foi o Caravana Pão com Ovo colocar 6.000 pessoas numa praça no interior. E pessoas que nunca tinham visto uma peça de teatro. Sim. Né? Então a gente está num estado e num município, numa ilha que tem uma diversidade cultural gigantesca, artistas para todos os lados, porque a cultura popular, o boi, o cacuriá, a dança portuguesa, são pessoas das comunidades, né? Que estão ali nos bairros. Com certeza. E durante o ano elas são inexistentes. Exatamente não isso. É porque às vezes esses eventos, né, essas brincadeiras, elas ficam restritas a uma época do ano, né? E eu acho que a gente poderia aproveitar o restante do ano também para exportar essas brincadeiras para o interior do estado, fazer um circuito, né, por todo o Maranhão. E como você falou, Cássia, as pessoas que de repente nunca tiveram ali a chance de ver, por exemplo, o Pão com Ovo, lotaram, né? Um espaço público. Quer dizer, interesse não falta. Falta um pouco mais de apoio, de incentivo, para que as coisas possam acontecer. Exatamente. E relembrando que tudo isso, tanto o Caravana Pão com Ovo, como a Arena Alegria, como o BR-135, o Festival de Jazz, Maranhão na Tela, Festival da Música Maranhense, Festança Junina no Ceprama, posso estar esquecendo algum, enfim, mas esses são amigos e são pessoas que eu convivo praticamente diariamente. Eles tiveram uma força muito maior depois da lei de incentivo, tanto a estadual quanto a Rouanet, federal, né? Quanto a federal. E é muito importante a gente nunca esquecer que essas leis, elas fomentam a cultura no Brasil de uma forma tão gigante que a cadeia produtiva da cultura, ela é muito parecida com a produção de carros. O PIB, o que gera a economia criativa e a produção de eventos com as leis de incentivo, é gigante a movimentação da economia. Então, ali no bairro, eu tive o prazer de ver muitos ambulantes. Sim. Do bairro vendendo. Que acabam ganhando, né? Exato, com aquele evento. Carro de som, os ambulantes, o pessoal da rádio, estamos aqui anunciando o nosso. Então, eles giram uma cadeia muito importante. Então, eu quero deixar essa visão, tanto para os empresários quanto para os políticos que estão ouvindo a gente, que o nosso interesse é esse, fazer do Arena Alegria um movimento e não apenas um evento, né? Com certeza. E a gente espera, né, que o Arena Alegria, muito em breve, com a sensibilidade, né, que instituições privadas e o próprio poder público, na figura das prefeituras e também dos representantes políticos, possam abraçar esse projeto e fazer com que ele se torne frequente ao longo de todo o ano. Cássia, eu queria te agradecer pela sua participação aqui na Mirante News. Só reiterar o convite, né, da programação nesse fim de semana e no próximo. E também já aproveitar para você falar de outras ações da 8 Produções que acontece aqui no estado. Bom, então eu queria convidá-los para seguir o nosso projeto, @projeto Arena Alegria, agora dia 23, a partir das 16 horas, na Praça 1º de Maio, na Vila Embratel. Siga, acompanhe. E no dia 30, na Orla do Bonfim, também a gente está divulgando. Se você, mas eu não sei onde fica, entra lá na nossa página, tem o link do endereço, né? E você, empresário, político, enfim, gestor, que queira se aliar com a gente, pode chamar a gente também no nosso Instagram. Eu pessoalmente recebo, né, essa conversa, e a gente faz o que for melhor e necessário e urgente para a população, porque a gente está falando, Wallace, exatamente de uma questão de saúde pública, que é a questão da tecnologia,
de diversão e acessibilidade de cultura e esporte no mesmo projeto. Com certeza. Lazer também. Lazer, né? Enfim, é só alegria. Só alegria, como já diz o projeto. Cássia, obrigado. Obrigada, até a próxima. Até a próxima vez pra gente se encontrar aqui. Obrigada. São 3h52 aqui na Mirante News. Vamos às notícias do esporte aqui no Abrindo o Verbo.